depende da pulverização, certo? Então o que é pulverização, de maneira geral? É eu pegar um monte de água que tem aqui dentro, no caso pouca água, certo? Mas é pegar um volume de água e transformar esse volume de água em gotículas muito pequenas. Isso é pulverizar, transformar uma massa gigante de água em gotas muito finas, muito pequenas. Exemplo do que tem aqui. É isso aqui, ó. Transformar sal aqui em gotículas pequenas, certo? Bom, quem faz isso? Quem faz isso é a máquina, o pulverizador, certo? Então pode ser um pulverizador no equipamento postal, motorizado, tratorizado, aviação agrícola, drone, o que vocês possam imaginar. Tudo isso transforma gotas em gotículas. O que é a aplicação agora? A aplicação é pegar esse monte de gotinhas aqui e atingir o alvo que eu quero. Qual que é o alvo? O alvo é aquela planta, então eu vou atingir o alvo. O alvo é o inseto que está naquela planta, vai ser um inseto. O alvo vai ser, sei lá, um fungo de solo lá. Então vou tentar acertar aquele alvo lá. O alvo não é nem planta, nem solo, nem nada. É um ectoparasita em animais, sei lá, um carrapato, um berne, alguma coisa nessa linha aí que eu preciso controlar, mosca do chifre, algo do tipo. Então é isso que as máquinas fazem, daí eu tenho uma aplicação. O que diferencia de pulverização e aplicação? Um é direcionar no alvo e o outro é fazer uma molhação qualquer, um troço gigantesco, absurdamente errado. Bom, se conseguiram entender essa separação inicial, o restante vai ficar um pouquinho mais fácil, certo? Para transformar essas gotículas, esse monte de água aqui, no copo, aqui dentro do tanque, em gotas menores, eu preciso de alguns componentes. Então eu preciso de alguma coisa que gere pressão positiva. Então aí entra as bombas. Aqui tem o caso uma bomba de acionamento manual, onde a força da musculatura vai bombar aqui, gera uma pressão interna na câmara e aí faz com que a água adquira pressão positiva acima da atmosfera e saia para fora nessa magnitude aí. Além disso, eu preciso ter o quê? Eu preciso que essa água, para abrir essas gotículas, passe por uma ponteira. E aí então vocês vão ver que tem diferentes tipos de ponta, diferentes cores. Vocês vão ver depois disso em aula, com muito mais detalhes. Cada ponteira dessas aqui indica uma vazão. Então, vazão. O que é vazão? Litros por minuto. Dose. Litros por hectare. Vazão, litros por minuto. Dose, litros por hectare. Ok? Bom, para que serve então esse tipo de aplicação aí? Para o que vocês imaginar, gurizada? O que vocês imaginar? Isso vale para aplicar fertilizante foliar, aplicar cauda bordaleza, aplicar o que vocês possam imaginar, fungicida, inseticida, herbicida, o que vocês quiserem colocar no tanque desde que ele se dissolva. Eu tenho então aí misturas as mais variadas e vai ter os modos de ação diferentes aí de cada produto químico, se for químico, se não for químico, modos de ação os mais variados aí, estimulantes de plantas, controladores de outros modelos aí que existem no mercado, certo? Bom, qual é o principal erro que se comete em pulverização? Proporção de água para... Dosagem, isso aí, proporções de produto ativo, volume de água. Isso é o principal erro que se comete. Em 70% dos hospitais hoje, do Paraná para baixo, essa é a primeira causa de erro. Os caras não sabem quanto produto dosar aqui dentro. O que significa? Quantas gotas, sei lá, de produto eu vou colocar aqui nesse tanque de 20 litros? Ah, não sei, 2 gotas, mas quiser botar umas 4, né? Porque dá aquele fortidão maior. 4. Beleza, vai o Michel caminhar lá para fazer a aplicação. O Michel tem uma velocidade. Vai a colega tem outra, vai a colega tem outra, vai o colega lá tem outro diferente. Então muda completamente. Beleza? Então, dose é o principal problema. O segundo problema é bico errado
então a vazão que vai aparecer, pressão manométrica errada e assim por diante. Ok? A dose não seria a mesma, só que daí dissolvida diferente, daí esse seria o problema? Tipo, Tudo leva a problema. Se eu aplicar uma dose de produto comercial, limão, maior aqui no tanque, eu posso estar induzindo lá uma resistência à planta por superdosagem. Se eu vou dar uma dose, litros de produto comercial por litro de água, que é o volume do tanque, menor, eu posso estar causando também uma resistência por subdosagem. Coloquei a dose certa aqui no produto, só que não atingiu o meu alvo. Mesmo problema, a resistência dos mais variados. Posso colocar a dose certa, a vazão certa, só que o bico aqui está totalmente errado. Mesmo problema, superdosagem, resistência das mais variadas possíveis, com o que for. Certo? E aí começam todos os problemas que vocês veem por aí. De resistência. Isso aqui, se pensar em micronutriente, pode ser um inferno, porque eu posso desequilibrar ainda mais a planta que já está desequilibrada nutricionalmente. Certo? Então tudo isso aí tem N implicações. Então, essa parte de máquina, para todas elas, vale o que eu mostrei aí. Bom, antes de chegar na máquina agora aí, tá aqui ela, vimos o elementar, depois nós vamos ver como eu calculo isso aí. Eu tenho que dosar produto. Tenho que fazer, às vezes, mistura de produtos. E hoje está regularizado. Então eu pergunto, hoje é um dia bom para nós aplicar alguma coisa aí via pulverização? Seja o que for? Como é que tu sabe? tem muito vento. Eu achei que tem pouco mesmo. Tem que medir, né? Porque eu não tenho muita noção. Então pega um saco, vamos sacar vento aí. Quanto saco de vento dá por hora? Então aí começa, pessoal, aquilo que a gente tenta botar na cabeça do pessoal e aquilo que nós contamos no primeiro finalzinho da aula, que é o que diferencia às vezes o pessoal daqui de outros locais. Ir para o campo com algum aparato mínimo para chegar lá e se apresentar dignamente o negócio. E não, eu acho, eu achei, quem sabe fizemos assim. Não, isso meu pai faz com muita precisão maior do que eu. Então, por exemplo aí, como é que está o vento hoje? Está muito bem. Está no vento agora. E aí? Pronto, agora eu aplico. Deu um vento forte, aplico de novo. Então tem ferramentas que vêm para nos ajudar. Uma delas é isso aqui, ó. Termohigroanemômetro. O que isso aqui mede? Termohigroanemômetro. Vamos pegar na mão aí. Temperatura da água lá. Termo tem a ver com o quê? Temperatura. Higro. Água. Anemômetro. Vento. Vento. Então, temperatura, umidade e vento. Isso mede as três coisas. Então, se vocês vão passar na mão, eu vou pegar ele aí, tu liga ele aqui, tem uma calibração mínima aí que vai dar. Aparece aqui em cima, velocidade do vento em km por hora, temperatura em graus Celsius, umidade relativa do ar. O que vocês fazem? O cara compra isso aqui e vai bem à beira do mar, tem sombra, né? Então não vou fazer nenhuma edição, tá muito quente no sol. Então eu vou parar por aqui assim, né? Ah, agora tá bom, velho. Aí foi pra lá, rapaz, uma tempestade, galho voando, um capeta voando junto. Ah, não, tá muito alto. Então isso aqui mede a velocidade do vento. Velocidade do vento, o máximo que a gente deve fazer aplicações, mas já com restrições super sérias. 10 km por hora. Vento de mais, perto de 10. Vento de menos, 0 de vento, é tão ruim quanto vento de mais. Dias sem vento, 0 movimentação de ar, é um inferno. Porque tu não tem deposição de gota no alvo. Tu aplicou a gota e ela fica suspensa. Aí envolve lá o início do semestre, aquelas cadeiras lá chamada agrometeorologia. As correntes de convecção, ascendente, descendente, como é que se movimentar em função da temperatura. Sem vento não tem movimento de ar, por consequência a gota fica pairando. E ela pode ou subir e ir embora, ou ela pode ficar ali sem atingir o alvo. Então eu tenho o que a gente chama, que ninguém fala hoje, acho todo mundo lindo, a deriva horizontal. Olha que deriva. E essa aqui? Essa não temos? Muito mais do que a deriva horizontal. Só que a gente enxerga hoje a deriva horizontal, a maior parte. Pouco a deriva vertical. Então dá a velocidade do vento. De 2 até 10 seria o limite. Certo? Ele mede ainda temperatura em graus Celsius. Como é que está hoje aí? Tá? Vamos aplicar, será? Temperatura temos. Onde é que está o vento agora? O vento agora está em 2,5 km por hora. Parou um pouquinho aqui, vamos acertar de novo. Aqui
Aqui nós estamos numa posição ruim, né, pessoal? Olha o vento que tem na volta lá. Tira todo o nosso vento aqui da condição. Mas hoje está na faixa aí, você força a condição aqui, 3, 3,5 no máximo. Certo? Você certamente, o professor lá, que isso aqui vai ser difícil para girar, porque tem um tucho de cabelo aqui. Aí a condição também não facilita, né, cara? É uma dureza total. Vamos ver se conseguimos tirar fora, que vocês tiram lá. Tá enrolando aí, tá segurando. Tinha um professor lá, que eu acho que vocês tiveram aula com ele, o professor Homero não, Berlato, fugiu o nome dele agora. Ele dizia assim, isso aqui é bom, ajuda, mas se eu não tenho isso aqui, como é que eu posso saber se eu estou vendo? Tem uma ideia? Olhar para as árvores, estão correndo ou não? Não, então olhe nas folhas, né? Aqui lá, você mexeu as folhinhas só. Olha lá, Fala professor. você fala em vento, só as folhas mexendo, em vento de 1,5, 2. Galhos finos mexendo, tipo as pontas das árvores. 3,5, 4. Galho grosso, tipo aquele lá, ó. Olha lá, ó, tem galho maior mexendo, ó. A planta. Aquilo lá é mais de 10, frouxo na parada. Então dá pra ter uma ideia. Mas lógico, é uma ideia, né, bicho? Entre a ideia e o fato, tem um mundo à parte. Tá, mas qual a altura? Porque, tipo, por exemplo, as árvores são bem mais altas. Tu vai aplicar aqui embaixo, né? Essa altura aqui. Essa altura aqui. Tu vai levantar e vai posicionar isso aqui, ó. Essa altura aqui é quanto? Eu tenho 1,80 m, 2 metros de altura. Bom, se aqui em cima está em 10, o que tu espera? Que a medida que vai descendo na planta, fica melhor ou pior a condição de vento? Mais baixo ou mais Embaixo Fica melhor, né? Tem mais arrasto, né? Então reduz um pouco a velocidade. Então, se aqui em cima dá condições boas de aplicação, espera-se que na altura do alvo aqui seja melhor. Aqui em cima aqui, espera-se isso. Então, por isso que média geralmente é acima da altura da cabeça, nessa condição aqui. Certo? Junto com isso, é a temperatura. Que temperatura temos agora, hein? 17. 26? E o termostato está desregulado. Relógio aqui. 20 graus, ó. Nós somos 32 graus Celsius agora. Mentira. Tá aqui, ó. 32,5. Mas acho Não é possível. que É muito possível. quente, Eu acho que 32. daí tá Né? descalibrado. Por que nós estamos achando que está mais quente ou mais frio? Mais frio. Mais frio. Mais frio. Por que você está mais frio? Por causa do vento, pessoal. O vento, sensação térmica. O que interessa para nós é isso aqui. Temperatura que dividindo algo. 32,7. Umidade relativa do ar, 42%. Certo? Então, já para dar uma olhadinha aí. Vamos olhando só, que você vai que gira lá e marca o vento. E a umidade relativa, como é que fica? Então, vamos ver lá. Umidade relativa do ar é bom quanto? Muito úmido ou pouco úmido? O que vocês acham? Nem os dois. Nenhum dos dois, perfeito. Umidade relativa próximo a 80%, 90%, o que significa isso? Muito saturado. E o que significa isso na prática? Certamente chuva logo na sequência, se não acabou de chover. Está muito saturado o ar, perfeito. Muito baixa, quanto? Abaixo aí de 40%, o problema já, lembra Brasília? O pessoal já colocando água porque começa a ser muito seco o ar. Então o que é o ideal de trabalhar? Para pulverizações, de 35 até 80% da energia do ar, essa é uma faixa bem ampla que tu vai encontrar tanto aqui no sul quanto em outra parte do Brasil. E temperatura? Temperatura nós estamos falando aí de 18 graus até o máximo de 40. Não mais do que isso. Porque mais de 40 graus, embora as condições climáticas atmosféricas indicam, ó, podemos aplicar, lembre-se que se for a planta um alvo, o que acontece com temperatura alta? Evaporação? Tá, e ela vai perder água? Nossa, Tá, e o que ela faz? Continua sugando água e perdendo água? Fez estômago. Fecha os estômagos. E o que ela faz com a folha? Dobra. E fechar estômago significa que ela tem com muito estresse e ela começa a não translocar produto, seja o que for. Seja ele químico ou não interessa. Para translocar. Então eu posso ter a aplicação correta no alvo, só que a translocação muito baixa. Certo? Então para isso tem esse termo hidrotermômetro aí. Podem soprar o som que marca aí. Como é que eu trabalho com essas informações aí? O produtor não sabe isso. Ele tem uma ideia, vou aplicar hoje, tá bom? Tem vento, tá beleza, a máquina entra, não atola, vou tocar. Então uma forma de se fazer isso, a gente montou uma tabelinha ali que leva em conta assim, ó, umidade relativa do ar e temperatura. E cruzando as duas informações, vai me dar o que a gente chama de DMV. Que significa o quê? Deixa eu ver se DMV.
Usando a umidade do ar e temperatura? Deixa eu ver se é DMV ou não, só um pouquinho. DMV é diâmetro da volume da gota, não é outra coisa. Eu estou trabalhando com hectopascais, que é... Deixa eu me lembrar... DPV. É déficit de pressão de vapor. Então, cruzando temperatura com umidade relativa do ar, eu sei dizer qual é o déficit de pressão de vapor. Significa quão seco está o meu ambiente ou quão úmido ele está. Isso tem um valor, que vai de 0 a 100. Para nós, a gente trabalha o quê? Em pulverização, não pode aí ficar... Se ficar em 10, quer dizer que nós podemos aplicar gota bem fina. Se ficar em 30 o valor, tem que ser uma gota grossa assim. Porque 10 significa o quê? 10 significa que a condição atmosférica está excelente. Temperatura em 32 graus, umidade relativa em 80%. Agora, temperatura muito alta, 40 graus. Umidade relativa do ar, 40%. A gota, rapidinho, ela evapora. Então tem que ser um gotão grande. Senão não atrapalha isso aí. Então nós vamos ver isso em aula, certo? Por E a enquanto... gente consegue compensar essa falta com o tamanho da gota, é isso? Em parte sim. Em parte sim. Então eu posso... Imagine que de manhã, por exemplo, está a condição excelente, DPV de 10. Certo? Então eu estou aplicando com um bico amarelo aqui. Aí, 10 horas, o troço esquentou, piorou. Quer dizer, o vento está ok, mas as condições climáticas, lá, temperatura relativa do ar pioraram. Então tem que ser uma gota maior. O que eu faço? Eu vou lá e coloco outro ponto. Então eu escolho uma outra posição. Certo? Então uma gota maior. Bom, isso só é possível fazer a compensação se eu tenho opções de ponteira na minha máquina. Certo? Isso nós vamos ver na sequência aí. Bom, também não adianta tu saber isso aí. Tem uma tabelinha, tudo, nós vamos ver em aula para vocês, eu mostro depois lá, não se apeguem a detalhes aqui. Essa parte de cálculo, essa aqui de produção, não tem como fazer aqui agora tudo isso aí. Mas o grosso é importante, só para você ter uma ideia. Então, medir temperatura é importante, medir natural é importante, vento é importante. Antes de ir para a lavoura. Só isso? Não. Quando eu coloco um produto aqui na água, ou a própria água, ela tem o quê? Um valor de pH, um valor de quantidade elétrica. E isso, se eu colocar produto nela, ele modifica. Então, de maneira geral, para qualquer molécula aí química, sinteticamente feita no laboratório, o pH ideal para ela atuar na planta, no inseto, no fungo, se situa em torno de 5. Nem mais, nem menos. 5, 5,5 nessa faixa aí. A água, ela pode ter já um pH de 7. Então, se eu colocar esse produto na água com pH de 7, vai acontecer o quê? Vai ser neutralizado o efeito dele. Eu perdi toda a eficácia do produto. Isso acontece com micronutriente, acontece com qualquer outro composto, mesmo que não seja químico. Se eu colocar na água, ele transforma e pode não ser efetivo, até fazer o efeito contrário, trazer malefício para a planta, trazer uma fito muito alta por problemas de toxicidez, por exemplo. Então, como é que você faz isso? Para isso tem um aparelho altamente caro, tá aqui ele, tá aqui um outro modelo, chamado pH-metro. Alguém pode perguntar, quanto é que custa esse aparelhinho aí? O termohidronemômetro está custando hoje aí no Mercado Livre ou no AliExpress de 150 a 250 reais. Tem de Né? 50. Hã? Tem de 50. E tem de 50. Se faz todas as funções, eu não sei. Enfim, está falando que sim, ó, aqui falando que sim. Bom, isso me dá uma mão, pessoal, fora de série. Assim, ó. Isso aí na lavoura eu viro quase um doutor. Quase. Por enquanto vocês vão Chegou e levantou em cima da cabeça. Isso aí. Bom, tem o o pH-metro. Aqui tem um modelo. Então o que a gente faz com ele? Mede o pH, lembra da química, do solo, de física, do Vicente Tales? É a mesma coisa. Ele tem um bulbo aqui embaixo. Calma aí, tem um bulbo aí, já passo para vocês. Segura um pouco aí. Tá? Tem um bulbo ali. E eu vou ligar ele e vou medir o pH da água. Então medir o pH da água, que está em 7, vamos fazer depois isso aqui. Tem que vir em 5. Mas tem que vir em 5 como? Antes de colocar o produto ou depois? Depois de colocar o produto tem que chegar em 5 no final. Porque se o pH já é baixo do produto concentrado, quando eu coloco na água com pH baixo, ele baixa ainda mais. Então o pH 7 com pH 5 vem com pH 6,5, por exemplo. Certo? Então eu tenho que baixar 5 ainda. Aí eu vou colocar condicionadores de pH. Aí vamos ver já alguns exemplos. Então tá aqui o pH, pode passar, dar uma olhadinha. Sim. Então tu vai medir o pH da mistura. Primeiro posso medir da água, para ter uma ideia do valor. Tá. Mas por final o que me interessa é o pH
da calda, da mistura como um todo. Tudo que eu misturei dentro dele lá. E vou E meter tem no uns produtos que já vão abaixar o pH da água. Naturalmente. Vai ficar quase pertinho do que é. Certo? Então aí tem o pH, pessoal, pra você ter uma ideia aí. Tá, mas se tu fizer a dosagem correta, já deveria dar o pH ideal, não? Quem dera. É que Isso não cada acontece. água Por que varia, não? né? Ah, tá. O pH da água está alto, certo? Então como é que eu baixo o pH da água? Usando redutores de pH. De que tipo? Se ela está alcalina, tem que usar um redutor ácido. Então eu uso, por exemplo, lá redutores ácidos. Aí tem vários no mercado, nomes comerciais mais variados, não sei. Mas tem um redutor que não custa nada. Suco de limão. E funciona tanto quanto um comprado. Vinagre funciona tanto quanto um comprado. Mesma coisa. Então o que a gente faz? A gente mede o pH da água. Me dá aqui, por aqui lá enquanto. Depois vocês olham ele é o restante. Ó. Então se aproxime aí para dar uma olhadinha. Ó. Eu vou ligar aqui ele. Vai aparecer aqui um número que fica oscilando, certo? Esse aqui está calibrado já o pH. Se ele não tiver, ó, vem duas soluções aqui para a gente preparar ó, em água destilada. Um com pH 6,8 e um com pH 4. Então eu calibro no pH mínimo e no pH máximo do trabalho, certo? Se eu não tenho isso aqui mais, eu compro uma água mineral, que eu sei qual é o pH dela, coloco o aparelhinho lá dentro e com essa chavezinha aqui, tem a instrução manual aqui, eu vou aqui atrás e faço o ajuste pontual naquilo que me interessa, se for do meu interesse fazer a calibração, certamente vai ser. Quanto custa esse aparelho, pessoal? Esse aqui eu paguei, se não me engano, foi R$80, esse aqui meu. Eu já comprei dois, meu irmão me tem na minha mochila o tempo inteiro quando eu volto por aí. Então vou pegar da água aí, ó. Coloco ele na água até onde? Até essa bordinha aqui. E alguém leva o pH da água aí. Vamos ver, deixa baixando, vamos ver. Se baixa ou não. E demora um pouco para estabilizar. Quanto é que tá aí? 7, alguma coisinha? 7,7. Olha lá, vamos olhando lá, ó. 24, 3. Tá vendo? Tá baixando. E demora um pouquinho para estabilizar, mas vai baixando esse calma. Olha, ó. Tem quanto agora? 6,9. Ó, deu 8 e vocês 9 já. Certo? Então ele vai estabilizando por aí. Agora foi. 6,9, né? 7. Então é isso aí, ó. É o pH da água mineral aqui da estação experimental, da fonte do artesiano. Tem que vir a 5, né? Então tem que fazer o quê? Colocar limão. Colocar um limãozinho. Então vamos fazer um teste aí. Com uma cachaçinha o cara já pira o cabeção e já mete um trago violento. Vou manter aqui, ó. E vocês olhem lá o pH. Viram como é que tá 6,9 ainda? Vou botar um sopinho de limão aí, pra vocês terem uma ideia. Três gotas. Foi a quanto? 3 e 4. 3 gotas de água. Nesse copo aqui que tem quantos ml? 200. 200 e poucos ml. Baixou para 3 e 4. É isso? Uhum. Ok? Então o que o pessoal faz? Eu fiz muito em casa no passado isso aí. Nem comprar redutor, é uma paulada, aquilo lá, 80 pirulitros, vai vários litros no tanque. O que eu fiz? Já sabia. Vamos ver aqui como é que tá ó, o volume de água. Já sabia qual era o pH da água, 8 e 6. Lá em casa, o pH da água que a gente capta para usar. Quanto tá o pH aí? 5 e 8. E é isso que você faz, você pode medir e brincar com ele com calma. Quem não viu, passando em mãos aí, ó. O que eu fiz? Peguei lá, sabia que o pH da água era 6 e 8. Peguei 1 litro. Quanto preciso de limão para chegar em 5? Aí peguei lá vários limões, dei umas comidas, fiz um caldo lá. Bom, colocasse lá 10 ml com a seringa. Naquele 1 litro baixava para 5. Bom, se 1 litro foi 10 ml, 600 litros, x ml. Meu irmão fazia o quê? Copou no suco de limão. Um pouco eu tomava, um pouco eu botava na máquina. Dentro lá, agitava, no final, media qual era o pH em 5. Beleza. Finalizado, toca o barco adiante.
não é o mais adequado fazer com suco de limão e com vinagre, pessoal. Por que não? Porque os redutores de pH, além de reduzir o pH, eles também têm uns quelantes, que daí evitam que a calda altere muito quimicamente. Mas se eu não tenho nada, isso aqui surta um efeito absurdo. Um exemplo prático disso aí. Para fazer dessecação, por exemplo. Para matar um gramão lá que a gente chama capim paulista, eu na minha cabeça não lembro o nome dele científico. A dose do produto comercial é de 2 a 4,5 litros por hectare. Com 4,5 nós não matávamos mais o produto. Com 2, acertando o pH, faz o mesmo efeito de 4,5. Então olha quanto tu reduz de aplicação na planta, no ambiente, tudo mais. Então isso é importante se atentar para isso aí. Certo? Quem não viu, que você vê, fica à vontade. Ok? Então redutor de pH, um pHmetro. Então isso o cara tem que ter. Aonde? Não é tem casa, tem que ter na máquina, no pulverizador. Então o ideal seria fazer o quê? Cheguei para abastecer o próximo tanque, eu pego isso aqui. Quanto é que está o vento? O vento está tanto, a temperatura tanto, eu pego isso aqui, anotei no papel. Se eu tenho uma tabelinha, eu posso ver se eu preciso mudar ponto ou não. Nós vamos ver isso em aula. Com isso aqui, praticamente eu já começo a construir o tal do meu receituário agronômico de aplicação, vamos dizer assim. Se algum dia alguém vier me questionar, o que tu aplicou lá na minha abelha que morreu, sei lá? Ó, foi o produto tal, com isso aqui, com isso aqui, com isso aqui. Tu é o culpado. Não, isso aqui pode gerar uma dúvida gigantesca. Não, de fato isso aqui não pode ser. A condição estava boa. Ou deu deriva na área do vizinho, sei lá, de pareira, por exemplo. Tudo isso é possível acontecer. Então, tu começa a se precaver com ferramentas aí para dar um diagnóstico um pouco melhor. E não, pois é, aquele dia estava quente, não me lembro, deixa eu pensar bem, mas daí choveu. Não, isso não resolve nada. Embaixo já tem tido bastante problema. Bastante. Certo? Bom, feito isso aí, então, a cal estaria pronta e eu vou à pulverização. Certo? Vou iniciar a aplicação. Então vamos voltar para o pulverizador aqui, porque isso aqui depois a gente volta a explicar outras coisas. Não é especificamente mais sobre aplicação, medidor de pH e vento, mas sim com tamanho de gota, ok? Mas lá para o final. Então como é que eu faço a aplicação? Podem abrir para lá. Com pulverizadores costais, pessoal. Certo? Com pulverizadores costais, alguém já usou isso aqui na vida alguma vez? Colocou no ombrinho aqui, fez um tic-tic-tic. Isso aqui é um inferno. Trabalhar 5 minutos é uma coisa. Trabalhar 1 hora Eu nem consigo dar. Trabalhar um dia vai. Trabalhar 30 dias com isso aqui, pessoal, tu quase enlouquece. Tu fica com o braço assim e o outro definhado. Porque tem que bombar, Então, pessoal, sempre que vocês vão trabalhar com pulverizadores costais, tratorizados, não interessa. Tem que saber o que para calibrar. Coisas essenciais, lembra os distribuidores? Coisas essenciais, tem que saber o que? Largura de pulverização. Quanto estou levando? O que mais? Velocidade, o que mais? Dose. E dose. E no caso dos pulverizadores, eu ainda tenho que saber, de preferência, o tipo de ponta. Então o que muda lá para cá é que o tipo de ponta entra na jogada também agora. Certo? Bom, disso aqui, pessoal, tem mais de 2 milhões de unidades no país. Só a empresa vendeu no passado isso aqui, 2 milhões. Tem muito mais. Isso aqui, 700 mil desse aqui, 250 mil de autopropelido, isso aqui mais de 2 milhões. Isso aqui tem uns 8, 10 milhões de estimativas aí do pessoal. Contaminação maior de pessoas que estão aplicando isso aqui. Porque olha para isso aqui, isso aqui não intoxica, né? Mete ali, bermudão, muito quente, já arranca a camisa, já vai lá e tá, nem aí o pastel, aplicando qualquer coisa. Então não. O cuidado que tem que ter aqui é o mesmo que tem que ter lá e que tem no outro embaixo, ou até mais esse aqui. Porque esse aqui eu posso derramar nas costas do produto. Então o EPI é importantíssimo. Aqui até posso derramar, mas é um pouquinho menos problemático para o aplicador. Mas para quem está na volta da população, o efeito é o mesmo. Disso, daquilo não muda nada. Então como é que calibra isso aí, pessoal? Vamos lá então. Dá uma olhadinha rápida aí. Vou usar de modelo manequim do Joe mesmo, ao contrário, para nós ganhar tempo. Isso aí. Esse aqui vem pra cá. Fica apertando lá.
Então tu vai encher ele, 20 kg, não é qualquer quilinho. 20 kg nas costas, com uma alça super ergonômica. Tranquilidade. Vai pegar, ó, tem tudo pro lado só, olha aqui, ó. Então tem que passar pro outro lado a bomba e o aplicador. E aí tem que fazer o quê? Bombear e caminhar, não tem outra maneira. Então eu vou bombear aqui para dar pressão. Olha as gotas, o que acontece aqui com as gotas. Vem pra cá um pouquinho, Wilson, por favor. Olha as gotinhas, o que acontece. Eu vou bombear um pouco e parei. Ó, dei pressão máxima aqui. Olha as gotas. Pressão máxima. E agora a pressão foi fazendo o quê? Foi diminuindo. Olhem as gotas. Atenção às gotas. Estão vendo que fica maior? Maior. 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 Estão enxergando isso? Não. Fica pertinho aqui pra ver. Não dá pra se distrair Ó. com nada. Aonde que eu enxergo? Tá Olha a lá. gota aí, ó. Não vai sair não. Estão vendo? Vou dar pressão, ó. Olha contra o sol. Estão vendo? Bem fino e vai engrossando. Então eu pergunto, pressão é importante? Sim. Sim. Pressão é importante. Então em pulverizadores costais, seja esse aqui, seja motorizado, não importa. Eu faço o que a gente chama de prova em branco, teste em branco. O que significa isso? Vou colocar um X volume de água, vou medir uma área e vou caminhar, ver quanta água eu gasto para fazer aquela área de pulverização. Então estou aí, ó. Sei lá, a partir daqui, né? Olha lá, pulverizando. É aqui. Tem que fazer o que agora? Voltar, né? Então, de novo. Olha o que eu estou fazendo. Estou levando o que aqui? É só água, não te preocupe. Andei para frente, o que significa isso? Velocidade, né? O que é isso aqui? Largura útil. Então, pulverizador, eu vou fazer isso aqui, ó. Tá, mas ela não é constante. Não tem como ser constante sendo uma pessoa que tá É, não, é isso que eu tô dizendo. Aí, ó. Ela vai ficar oscilando. Né? Certo? Então, largura, quanto mais eu fizer assim, melhor. Lógico, né? Esse aqui ele não tem um contrabalanço de pressão. Então, eu bombeio aqui, a pressão vai mais, vai menos. Então, muda essa oscilação. Então, tem variação nisso aqui. Já começamos a ter erro. Então, o que eu fiz? Fui lá, fui daqui até lá,